Olá, gente! Está começando mais um vídeo do Minimalismo de Baixa Renda e hoje a gente vai falar sobre tamanhos de casa. Intro da blogueira de baixa renda. Se você está chegando aqui no canal agora, esse é o 11º episódio, se eu não me engano, e a gente está fazendo uma série de vídeos para me motivar a ser mais minimalista e inspirar vocês a ter uma vida mais minimalista. Gostaria de agradecer a todo mundo que já está aqui comigo, já somos 7 mil inscritos, eu estou amando isso, eu amo poder tocar e levar a minha mensagem para vocês e afetar vocês de alguma forma. Muito obrigada a todo mundo que já se inscreveu, e você que não é inscrito, gostaria de pedir para que você se inscrevesse e ativasse o sininho para toda vez que tiver vídeo você receber notificação e deixar o seu like para o nosso canal crescer mais e mais. No primeiro episódio a gente falou sobre a nossa motivação para ser mais minimalista. Eu identifiquei a minha e você provavelmente já identificou a sua também. E depois a gente passou por uma série de episódios destralhando a casa, tirando aquelas coisas que ficavam ali paradas, sem uso. E vocês notaram que a casa de vocês agora está um pouco mais vazia? A minha cozinha tem espaço sobrando. Eu nunca imaginei que iria sobrar espaço porque eu acho ela pequena, sabe? Então quando eu tirei as coisas eu vi que, cara, tem espaço aqui, só precisava tirar aquelas coisas que eu não uso e reorganizar. Então antes da gente entrar nesse episódio de organização, eu gostaria de falar um pouco sobre tamanhos de casa. Porque a gente cresce achando que precisamos ter uma casa grande, né? Uma casa grande, com uma sala grande, uma sala de jantar, umas coisas assim que a gente, sabe, não consegue entender o porquê. E naquela série Minimalismo que eu assisti, eles fizeram um estudo naquelas casas americanas, sabe? Super grandes, com sótão, vários cômodos. Eles fizeram um mapa de calor para saber aonde que a família ia durante o dia, assim, qual era a rotina dela, se elas usavam todos os cômodos mesmo ou se era só um cômodo sobrando na casa. E o resultado foi que eles usavam apenas 40% da casa. E as pessoas ao meu redor aqui, principalmente na favela, quando eu olho pra favela, quando eu olho pro Morro do Banco, eu vejo pessoas morando em casas muito pequenas e sempre querendo, né, uma casa maior, uma casa maior. Será que a gente quer mesmo uma casa maior? Será que essa casa não é o tamanho suficiente? A gente só precisa tirar um pouco dessas coisas que estão dentro, que é o suficiente pra gente viver? Por muito tempo eu quis uma casa muito maior, mas hoje eu identifico que eu só preciso de um espaço. Na verdade não é nem precisar, porque precisar mesmo eu não preciso, mas eu gostaria de um espacinho onde eu pudesse deixar minha câmera pronta para eu gravar e uma cadeira e eu só chegasse, tivesse uma ideia, sentasse e gravasse. Porque o meu tripé tá aqui, eu preciso vir onde tem luz, eu preciso tirar, eu preciso guardar. E toda vez que eu tenho uma ideia, às vezes eu fico com preguiça de fazer todo esse paranauê, sabe, para conseguir gravar. Então eu gostaria que na minha casa perfeita fosse desse tamanho, acho que melhor configurada, assim, se eu pudesse construir uma casa do zero, sabe? Eu só gostaria de um espaço onde eu pudesse deixar minha câmera, uma cadeira, um lugar onde eu pudesse gravar e tivesse luz sempre. Então isso é o meu sonho em relação a ter uma casa, né? Uma casa em que eu tivesse o meu quarto, uma sala, uma mesa. Eu nunca havia tido uma mesa, eu nunca havia tido um sofá. Então essas coisas pra mim são coisas que já me preenchem, já são o suficiente. Eu já consigo receber os meus amigos, eu já consigo receber a minha sogra. Tenho espaço pra receber todo mundo, eu não preciso mais que isso, sabe? Aí eu fiquei pensando que durante toda a minha vida eu quis ter uma casa maior. Porque assim, aí agora eu vou contar uma pequena história. Quando eu nasci, eu não tinha casa, os meus pais não tinham casa, não tinha onde cair morto, na verdade, gente. E a gente foi morar num barraco, numa comunidade aqui perto, chamado Rio das Pedras. A gente morou num barraquinho. Eu até fiz um post uma vez no meu Instagram, eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem. A gente foi morar num barraco e ficou lá durante 1 ano. Quando eu morava num barraco, eu não tinha consciência de que eu morava num barraco. Então eu não queria, naquela época, ter uma casa. Mas eu tenho certeza que era a maior vontade da minha mãe. Depois a gente foi morar em Guaratiba, né? O meu pai conseguiu construir uma casa bem simples, mas uma casa que tinha quarto, sala, banheiro, sabe? E eu morei lá até os meus pais se separarem. Depois a gente veio morar aqui no Morro do Banco e foi todo um processo muito forte na minha vida que me transformou pra sempre. A minha mãe nunca tinha trabalhado, o meu pai agredia muito a minha mãe, então foi uma separação muito difícil. A família da minha mãe não queria que ela se separasse, porque a minha mãe tinha 2 filhos, um com 2 anos de idade, que é o meu irmão. Não conseguia entender o que ela ia fazer, já que nunca tinha trabalhado, não tinha lugar pra ficar, porque o resto da minha família também era pobre, enfim. A gente conseguiu ficar um tempo na casa de uma tia, até que a minha mãe conseguiu o primeiro emprego da vida dela, que ela nunca tinha trabalhado, porque o meu pai não deixava ela trabalhar. E a minha mãe engravidou de mim com 18 anos. E no primeiro salário dela, um tio meu
emprestou o cartão de crédito e comprou um fogão. E aí a gente foi morar nessa kitnet, que era menor do que o tamanho do meu quarto hoje em dia. No segundo vídeo aqui do minimalismo de baixa renda, vocês viram o tour, vocês viram o tamanho do meu quarto. Aí a gente foi morar lá com um colchão de casal usado, um fogão que era novo, uma geladeira que os meus avós doaram e a caixa do fogão era o nosso guarda-roupa. A gente fez divisórias de papelão assim e a gente separava as roupas. E foi uma época muito feliz, de muita felicidade. Você não faz ideia de como a minha mãe era feliz por ter conquistado tão pouco, mas ter conseguido sair daquele relacionamento. Enfim, não vou ficar contando história porque eu falo pelos cotovelos. A gente morou durante um bom tempo naquela kitnet e aquela kitnet era de telha, fazia muito calor. E eu sonhava, eu via as casas das minhas amigas, que mesmo sendo pequenininha, tinha divisória, sabe? O nosso era só um vão. Na nossa, não tinha pia na cozinha, não tinha pia. A gente tinha que dividir a pia com outras 3 kitnets daquela. Então a gente botava a louça suja dentro de um balde e saía pra lavar e voltava. Enfim, era uma coisa assim que bom que eu passei, porque isso me transformou em quem eu sou hoje, valorizar, né, o espaço físico que eu vivo. Mas foi uma coisa que me transformou no sentido de muito trauma, de passar muito calor. Aquela kitnet era de telha, e sabe aquelas vigas de madeira que segura a telha? Tinha rato que passava ali. E como a gente não tinha muito espaço físico pra guardar as coisas, a gente colocava alguns mantimentos em cima da geladeira e acordava, tava cheio de cocô de rato, que o rato descia pra comer a nossa comida. Até hoje, gente, sem brincadeira, eu tenho pesadelo com aquela casa e precisando voltar a morar naquela casa. E hoje em dia eu tenho muito medo de rato, muito medo de rato. Sim, pavor, eu não consigo ver um rato morto que eu fico, sabe, crises de pânico. Mas enfim, por que eu tô contando tudo isso? Porque, né, eu hoje tô nessa casa, mas eu já morei numa casa muito pequenininha e sempre quis ter uma casa grande. Depois dessa casa a gente foi morar em uma outra kitnet, mas um pouquinho maior, sem rato. E depois a gente foi melhorando aos pouquinhos. E a nossa situação financeira só mudou depois que meu pai faleceu, porque ele não dava nada pra gente, sabe? Depois que ele faleceu, ele deixou tudo, porque não tinha ninguém, não tinha outros herdeiros, não era muita coisa. Mas a gente pôde viver um pouco melhor, a gente pôde comer melhor, porque a gente saiu daquela situação financeira miserável e foi só ser pobre, sabe? Enfim, até que foi melhorando, e eu cheguei num ponto que eu falei, mãe, eu preciso de um quarto só pra mim, eu já tenho 20 anos, eu não aguento mais dividir quarto com meu irmão, eu já trabalho, vamos dividir um aluguel, vamos melhorar. Aí foi quando a gente foi morar num lugar onde tinha 3 quartos. E nisso tinha sido a primeira vez que eu tinha um quarto só pra mim. Então eu vivi um momento assim de extrema felicidade, sabe? Só que não foi por muito tempo, porque eu já estava com o Guilherme e o Guilherme vinha todo final de semana ficar na minha casa. Até que um dia nunca mais foi embora e ficou morando com a gente. E chegou um determinado momento que a gente falou, não, agora a gente precisa de um cantinho pra gente. Saímos da casa da minha mãe. Minha mãe foi morar num lugarzinho menor pra diminuir as despesas, né? Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque eu vim aqui indicar uma série pra vocês da Netflix que se chama Movimento Tiny House, que é um movimento que tá acontecendo lá fora principalmente, mas já tá chegando aqui no Brasil, de pessoas que estão deixando essas grandes casas que elas moram pra morar em casas mais compactas, menorzinhas. E isso é muito popular lá fora porque as pessoas pobres lá moram em trailer. Aqui a gente mora em barraco, mora em casa de alvenaria mais precária, fica um pouco mais difícil. Só que é tão legal, é tão inspirador você entender porque as pessoas querem diminuir a casa, são por diversos motivos pelos quais eles querem e pelos quais eles precisam diminuir a casa, muito por hipoteca que não consegue pagar. Eu não entendo muito bem como é que funcionam os imóveis lá fora. Ou porque precisam diminuir a despesa porque precisa pagar os estudos do filho. Gente, pra quem gosta de irmãos à obra ou coisas de decoração, é maravilhoso. Mas pra quem tá entrando no minimalismo também é muito legal, porque, sério, eu tô louca pra ter uma tiny house também, gente. Vocês não fazem ideia do como eu agora quero uma tiny house. Uma casa pequenininha, enfim, eu já tô viajando nas ideias aqui, eu e Guilherme, sonhando horrores. Mas é isso, gente. Eu vim aqui indicar essa série Tiny House, tem na Netflix. E se você não tiver Netflix, eu acho que tem algumas coisas muito legais pra você no YouTube. O Guilherme mandou um vídeo até de uma tiny house que a gente viu, só que é em inglês. Mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem também o vídeo. Ele me mandou hoje e, gente, é simplesmente a tiny house dos meus sonhos. Eu tenho certeza que vocês vão assistir e vão falar, cara de vocês, essa casa. Além de vir aqui indicar a série, eu achei muito importante
vir falar sobre essa minha trajetória de casas, sabe? Essa, sem sombra de dúvidas, é a casa mais bonita que eu já morei em toda a minha vida. É a maior casa que eu já morei em toda a minha vida. As portas são lindas. Inclusive, eu recebi comentários assim: você não é pobre, você tem... Olha essa porta de rico. Gente, eu moro de aluguel. Se o dono falar assim, minha filha, você precisa sair hoje, eu tenho que arrumar uma do mesmo valor no máximo aqui dentro. E a diferença é gritante, porque se eu for procurar outra casa no mesmo valor da minha casa, eu vou ter que suar, porque eu não vou encontrar da mesma qualidade, vou encontrar casas bem inferiores, ainda pode ter problema com água, porque vocês sabem que aqui na comunidade tem problema com água, de falta de água. A minha rua é larga, mas nem todas as ruas do morro são largas. Eu já morei em beco, sabe? Bequinho, viela. Então, eu agradeço muito por ter conquistado e conseguido encontrar essa casa. Eu agradeço muito o dono da casa, que fez até um desconto pra gente conseguir morar aqui nessa casa, porque a gente não conseguia pagar o valor original. Gente, pobre pode ter porta bonita, tá? Só pra constar aqui. Que vai ter pobre sim tendo porta bonita, vai ter pobre sim tendo casa grande, a casa pequena, mas a casa que te preenche e te faz feliz. Mas eu venho aqui propor para que a gente não sofra por falta de espaço, que a gente aprenda a amar esse momento, que a gente aprenda a viver nesse espaço, porque no futuro, quando a gente olha pra trás, é tão transformador, gente. Eu olho aquela casa com rato, apesar de ser totalmente traumatizada e ter pesadelos, mas eu sinto tanto amor por ter passado por aquilo, porque eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse passado por aquela casa. Então eu vou passar um exercício aqui pra você. Ande pela sua casa, veja se não tem espaço demais, e se tiver espaço de menos, o quanto mais você gostaria de ter. E só pra finalizar, gente, tem uma coisa muito importante, que é valor de aluguel. A maioria das pessoas que eu conheço moram de aluguel, então isso é uma coisa muito presente na minha vida. Por exemplo, eu tenho R$1.000 pra pagar de aluguel. Não tenho, isso não é nem perto do aluguel que eu pago aqui. Mas tá, eu tenho R$1.000 pra pagar de aluguel. Aí você vai morar numa casa que é R$1.000, de 1 quarto, sala, cozinha. Mas se você encontra uma casa de 2 quartos, sala e cozinha por R$1.000, você se muda. Por quê? Porque você simplesmente acha que é mais vantagem pagar R$1.000 numa casa que tenha 2 quartos do que numa casa que tenha só um. Às vezes pode ser, mas às vezes vai virar só um quartinho da bagunça, sabe? Então a gente tem que refletir isso. Então esse é um momento também pra você refletir. Será que vale a pena eu pagar por todos esses cômodos que eu pago? Será que não dá pra diminuir um pouquinho de cômodo e eu diminuir um pouquinho o preço do aluguel e guardar esse dinheiro pra fazer algo que realmente vale a pena, tipo viajar? Então, fica aí essa reflexão, mas assistam pelo menos um episódio de Tiny House que vocês vão amar. Os apresentadores são maravilhosos, super carismáticos, e vocês vão entender melhor sobre o que eu quero passar aqui nesse vídeo. É lindo, vocês vão amar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha inspirado vocês a olhar melhor pra casa de vocês, a olhar com um olhar mais carinhoso. E é isso, gente, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Assista outros vídeos da blogueira.